Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Essa semana tá quente, nós estamos falando sobre muito... Olha, semana passada foi sobre os anjos, foi tremendo. E essa semana a gente tá falando sobre a nossa importância no processo do que a gente vive aqui na Terra e do que a gente vai viver no céu na eternidade. E que a eternidade não vai ser algo monótono e sem graça, mas vai ser algo tremendo, muito animador. E eu tenho grandes expectativas e eu quero colocar você nesse lugar de grandes expectativas a respeito do céu, tá bom? E uma grande expectativa que eu tenho de você é que você agora se inscreva nesse canal, ative o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário e seja um missionário digital compartilhando essa mensagem pelos quatro cantos da Terra. Se você ainda não se baixou, ou usou, ou leu, ou simplesmente imprimiu, ou viu o nosso material em PDF, por favor, vai lá, baixa agora nesse descritivo aqui, veja esse material ali, como ele é bem feito, como ele é lindo, como ele é maravilhoso e além disso, como ele carrega uma mensagem profunda que pode te ajudar, pode ajudar você a ter mais conhecimento da palavra, tá bom? Então eu espero que você baixe esse material e ao longo da semana você mergulhe na palavra de Deus. Além disso, se você não assistiu o episódio 1, 2, 3, por favor, vai lá na plataforma, assiste o episódio 1, 2, 3 e a gente já tá hoje no 4, por favor, fica ligado, tem muita coisa boa para compartilhar contigo aqui no nosso canal, tá bom? Bora lá! O tema de hoje é o julgamento começa pela casa de Deus. E eu acho interessante só esse tema, só para você ficar claro para você, tudo começa de dentro para fora. Nada começa de fora para dentro, ou não deveria começar de fora para dentro. Os grandes avivamentos, as grandes revoluções dentro de uma cultura, dentro de um país, ele começa de dentro para fora, em pequenas porções, mas que transbordam, né? Então, fica ligado que o tema de hoje está muito forte e muito importante. Eu quero sua atenção para tudo e presta atenção aqui. O texto de hoje está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 da versão NVT. Ele diz assim: pois chegou o tempo do julgamento. Tempo do julgamento chegou, bora lá. Pois chegou o tempo do julgamento e ele começa pela casa de Deus. E se o julgamento começa por nós, você é a casa de Deus? Fala assim, eu sou casa de Deus. Olha, se começa por nós, que destino terrível espera aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Então presta atenção, presta bem atenção. É muito importante que você entenda que Deus, em primeira mão, quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier buscar o povo dele, o corpo de Cristo, ele vai nos julgar. Nós vamos ter um julgamento antes de herdarmos a vida eterna. E aqui no texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, o texto traz nossa atenção. Pedro escreve aos cristãos perseguidos e nessa época, né, sobre o império de Nero. Então ele diz assim, olha, fica tranquilo, porque, olha, ele vai nos julgar. E pior ainda vai ser para aqueles que não conhecem Jesus, que não tem uma vida correta com Jesus. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Olha só, ele estava então sobre o império de Nero, que culpava os cristãos pelo incêndio de Roma. Ele lembrava que o sofrimento presente é uma forma de purificação e julgamento corretivo. Deus está preparando sua igreja para ser santa, pois ela participará do julgamento futuro. Então preste atenção. Às vezes o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, elas vão, como eu falei, tem falado todos esses devocionais, que tudo que a gente vive nessa terra, nesse âmbito, nesse tempo, é um preparo para a eternidade. Então Deus nos disciplina, Deus nos permite viver situações difíceis, como eles estavam vivendo nesse tempo, como eles estavam experimentando nesse tempo, mas isso aperfeiçoava nossa relação com Deus. Porque quando o Senhor fosse julgar o povo, em primeiro lugar, julgaria o povo dele, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, vamos ser julgados em primeira mão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, quando a mãe e o pai tá com outras crianças além dos seus filhos em algum lugar e acontece uma confusão, quem eles primeiro vão julgar? Quem eles primeiro vão falar? Com seus próprios filhos. A mudança, a correção, a disciplina começa de dentro para fora. Vem cá, fulano. Ó, como é que foi isso aqui? Depois você vai orientar aquele que não é teu filho, ou seja, o vizinho, a pessoa que está lá com ele. Então, em primeiro lugar, o julgamento vai vir dos que são santos, aqueles que se dedicaram ao Senhor.
Esse é o primeiro julgamento. E a expectativa do Senhor é que eles sejam julgados e sejam autorizados a desfrutar da vida eterna. Mas o julgamento pior vai ser sobre aqueles que não foram fiéis, aqueles que não foram corretos, aqueles que não viveram em integridade os mandamentos. E já falei para você e continuo falando, não é sobre ser perfeito, é sobre tomar uma decisão e perseguir essa decisão. Eu quero servir a Deus, eu quero ser fiel ao Senhor. Então se mantenha nesse lugar que certamente Deus vai te guardar, te livrar. E no dia em que Ele julgar o povo nesta terra, você será achado como um filho fiel a quem Ele convida a viver com Ele e a reinar com Ele na eternidade. Então fica atento, hoje é o tempo ideal para você tomar a decisão de seguir Jesus e não abrir mão de viver o propósito dele na tua vida. Agora é hoje, então vai lá e toma essa decisão, dobra teus joelhos, vai para um cantinho mais só você, abre teu coração e fala tudo para o Senhor, para que Ele possa, de fato, tornar a tua aliança com Ele uma aliança inquebrável. Amém? Até que Ele volte e você na eternidade vai desfrutar do melhor com o Senhor. Um beijo grande para você, que Deus te abençoe. Tchau, tchau!